Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui para agradecer a todos pelo apoio, agradecer também pelos novos inscritos, pela galera que se tornou membro e também pela aquela galera que mandou um valeu demais. Valeu aí pessoal, pois eu só tô aqui hoje graças a vocês. Então sem delonga, vamos lá para nossa continuação. E vocês já sabem de quem é. Então sem muita enrolação, simbora pro vídeo. Vamos nessa! Nesse momento, o rei ele fica pensativo e quando ele toma sua decisão, ele pergunta para o nosso brabo o que vai acontecer se o Conde Denver e o Conde Gregor se juntarem ao Benedict. Ele pergunta para o nosso brabo o que eles devem fazer. O nosso brabo fala que as chances do Império fazer um movimento imediatamente são quase nulas, pois Valhalla é restrita de várias formas, já que esse lugar é bastante longe desse reino. E na situação de Cronos, ela atualmente tem estado em conflito, e o brabo fala para o rei que a maior prioridade dele nesse momento não será o reino de Cairo, mas sim acabar com o que está acontecendo no sul. O Daniel fica surpreso, pois percebe que o plano do nosso garoto é acabar com o maior número de inimigos em pouquíssimo tempo. O rei sabe que o reino precisa se livrar dessas cobras, mas ele fica se perguntando o que vai aparecer quando os lugares deles ficarem vazios, qual tipo de novo problema vai ocorrer. Só que o nosso brabo ele já está um pouquinho irritado e fala para o rei que eles estão fazendo a melhor decisão possível, que eles devem assumir o risco de se livrarem dessas merdas. E no pensamento do rei ele percebe que o nosso brabo não está fazendo só uma escolha por sorte, e que ele está fazendo um movimento porque ele percebeu a atual situação política dessa região. E com esse sorrisinho aqui, fala que Roma Dmitri é realmente incrível, mas todo mundo que está ao redor tenta dar um conselho de merda para o rei, e fala que eles não podem fazer isso. O maluco fala que o Dmitri está tentando lucrar com a situação, e pede para o rei não concordar com isso, mas o prota lá embaixo fala que há outra opção. O cara surpreso se vira e pergunta o que ele acabou de dizer, e o brabo fala que no momento que eles estão aqui nesse lugar, a facção aristocrática está cometendo atrocidades, e ele vai apontar sua espada para eles. E o nosso garoto, ele quer ser recompensado pelo sacrifício dele. Mesmo se Dmitri se tornar um ducado, eles irão compartilhar o mesmo destino de Cairo. O cara nesse momento já fica surpreso e percebe que o Roma Dmitri não está cometendo uma traição, e sim traçando uma linha, e percebe que a proposta dele não está errada, e que o errado nesse momento é esse rei incompetente, que só pode ficar olhando enquanto suas terras estão sendo arrancadas. E nesse momento o rei percebe que ele é o nada, ele é um merda, e quem deveria estar no lugar dele é o nosso brabo, pois ele percebe que os Dmitri já se tornaram uma existência que não pode ser controlada pela família imperial, e nesse caso ele só precisa fazer uma escolha. Então, rangendo os dentes, ele fala que vai ficar satisfeito com esse presente. Então ele vai desistir do que ele não pode ter e vai criar um novo futuro para Cairo. Mesmo que eles tenham intenções impuras, comparado com aqueles merdas, essas pessoas não estão tentando controlar ele como um fantoche. Então ele prefere seguir nas mãos de Roma Dmitri do que daquelas cobras ambiciosas. Então ele manda seu capitão calar a boca, assim ele jura pela família real de Cairo que a região ocidental, incluindo o território de Dmitri, se tornará um ducado. Nesse momento, o nosso garoto dá aquele sorrisão ouvindo isso, pois nesse momento o rei deu o título de duque para o barão Dmitri, mas o Daniel fala que ele tem que se assegurar de punir todos os traidores, o Marquês Benedict, que jogou todo o país dele no caos, o Conde Denver e o Conde Gregory. E lá na facção pra Valhalla, o Conde Denver, ele tá olhando uma cartinha, e ele fala que Roma Dmitri é realmente assustador, e ele fala que como nosso brabo atacou Benedict na capital de Cairo, a facção aristocrática não irá ficar parada até um dos dois cair. E ele também escutou que Roma Dmitri ele foi na direção do Palácio Imperial, e fala que ele provavelmente tá querendo o poder do rei emprestado para ele poder lutar contra a facção aristocrática. E ele fala que uma luta entre a facção real e a facção aristocrática vai causar muitas perdas e um desequilíbrio de poder. Então ele vai tentar usar essa chance para tornar uma situação vantajosa para Valhalla, mas ele não faz nem ideia do que o nosso próximo vai fazer lá. Só que nesse momento ele vai descobrir, pois um lacaio chega e fala que eles têm problema. O maluco pergunta logo o que foi que aconteceu, e o doidão gritando fala que Roma Dmitri liderou suas forças e está invadindo a mansão. Mas antes dele falar que eles precisam fugir, o nosso brabo só segura a garganta dele e arremessa a cara desse maluco no chão. E quando ele solta esse maluquinho, ele já chama o Conde Denver, e gentilmente ele pede para o Conde aceitar as ordens imperiais. O doidão ele fica perplexo e fica se perguntando por que Roma Dmitri está na frente dele agora, pois no pensamento dele, ele era para estar invadindo a facção aristocrática. O maluco já se levanta logo e fala que ele precisa se acalmar. Então ele solta aquele migué para o prota e pergunta do que ele tá falando, de que ordem imperial é essa. Aí o nosso brabo olha para ele e manda ele parar de ser desentendido, e fala que ele conspirou com Valhalla e roubou segredos de Cairo, e por isso o rei ordenou a prisão dele.
Então nosso brabo fala, se ele ousar tentar fazer algum truque, ele vai perder a cabeça. Só que nesse momento, o maluco ele se desespera e pergunta para o Prota se ele vai conseguir aguentar as consequências disso, pois o Valhalla não vai deixar isso barato. Mas nesse momento, o Prota ele já começa a puxar sua espadinha e manda ele ter cuidado no que vai falar a partir de agora. Só que nesse momento, o desespero ele fica um pouquinho maior e ele tenta levantar um pouquinho a voz para o nosso brabo. Só que o nosso garoto não vai ficar parado. Ele chega perto desse maluco e manda ele abaixar a voz e pergunta para ele se ele não entendeu a situação. Ele diz que essa batalha não vai ter nenhuma vantagem se ele apenas subjugar a facção aristocrática. Ele tem que acabar com todas as outras facções, aqueles que seguem Valhalla e aqueles que seguem Cronos. Todos eles são traidores e eles precisam pagar com suas vidas. E lá no rumo do outro conde, que eu já não lembro mais o nome, ele pergunta o que eles estão fazendo e pergunta se eles acham que eles vão sair ilesos dessa situação. Então ele grita para o Simon e pergunta se ele sabe o que vai acontecer se ele mexer com ele, e fala que o Império de Cronos vai enviar suas tropas e vai pedir uma justificativa. Então ele pergunta para o Simons se ele acha que Cairo vai suportar isso, mas o Simons fica lá, caladão, pois ele tá seguindo as ordens do nosso garoto. Em pensamento ele fala que o Conde Gregory tá certo, que o Império de Cronos vai atacar eles uma hora ou outra, e eles não vão ficar quietos. Mas agora que o rei tomou uma decisão, ele tem que seguir suas ordens. E em pensamento fala que Cairo não vai mais poder voltar atrás. O maluco ele sorrindo aqui, olhando a cara do Simons, imagina que ele já entendeu a situação e já tá com aquele sorrisão. Mas o Simons só pega a cara dele e arremessa no chão também e manda ele calar a boca. E já dá duas opções a ele: ou você concorda ou você capota. E avisa que se Cronos cruzar a fronteira, ele vai cortar suas cabeças e pendurá-las nos muros. Então ele percebe que ele tem que seguir as ordens de Roma Dmitri, pois se eles não se livrarem desses merdas agora, vai acontecer mais merda no futuro. E lá no território do Barão Benedict, ele já descobriu que o rei e os Dmitri já uniram suas forças. E em pensamento ele fala que sabia que o dia dele usurpar o trono, uma hora iria chegar. Só que ele não imaginava que isso iria acontecer de forma tão rápida. Então ele fala que se ele for capaz de arrumar um exército maior, ele vai conseguir dominar o rei. E o maluco ele tá zangado. E em pensamento ele fala que não vai deixar Roma Dmitri escapar dessa de forma tão fácil, pois tudo não vai ser da forma do jeito que ele quer. Então ele manda reunir todas as tropas da facção aristocrática e pede para enviar suas forças para a capital. Só que nesse momento um lacaio aparece e fala para seu mestre que o Conde Fábios ele não virá. O maluco ele já fica pistola, então ele liga para o Conde Fábios e pergunta o que ele tá fazendo. E zangado com essa cara de bosta bem que assim, ele pergunta se essa é a decisão final do Conde Fábios. E o maluco olhando para ele, fala para ele ser um pouco sincero. Então ele avisa que ele tá apostando que Roma Dmitri vai ganhar essa luta. Então ele não precisa ir para esse lugar. E nesse momento, o Benedict ele tremeu, mas ele ainda tenta manter a confiança e pergunta para o Fábios se ele tem a certeza que não vai se arrepender disso. O Fábios olha para ele e dá aquele sorrisinho e fala que arrependimento não está no vocabulário dele e avisa que se ele estiver errado, os dias deles estão contados. Assim ele lembra para o Benedict que ele pode ter começado como um traidor, mas ele vai fazer tudo para o bem dele. E lembra ele também que se ele tiver ouvido os rumores, Roma Dmitri cuida dos seus. Mesmo ele sendo o líder da facção aristocrática, ele não está conseguindo entender a situação. Então ele abre os olhos do Benedict e fala que a sua facção está vendo sua queda. E a queda não vai ser pequena. E nesse momento, essa veia sobe e o Benedict ele fica irritado. Desgraça! E longe dali tá o Cresta de Galo, e ele fala que vai declarar o suporte à família Dmitri. Com o apoio do Valentino, os Dmitri eles compraram todos os mercenários de Cairo. E graças ao movimento do Marquês e das forças neutras, a facção aristocrática não pôde mover nenhuma de suas tropas rapidamente. Então lá no Palácio Real, o nosso brabo ele tá comentando tudo o que aconteceu e fala que o Conde Fábios, que estava na facção aristocrática, e algumas outras famílias decidiram se juntar a eles. E nesse momento o rei percebe que mesmo se ele não tivesse aceitado a proposta de Dmitri, ele não teria nenhum problema em acabar com a facção aristocrática, pois todo mundo estava se aliando a ele. E nesse momento ele percebe que é Roma Dmitri que está liderando essa guerra. Então ele avisa que a facção aristocrática tivesse conseguido se reunir, eles teriam liderado seus exércitos para a capital para atacar o rei. Só que na situação atual deles, a única decisão que eles têm é se defender. Então nosso brabo fala que agora é a melhor hora deles atacar e acabar com todos esses traidores. E nesse momento, para não ficar sem fazer nada, o rei fala que ele vai providenciar tudo o que ele precisar. Então ele avisa para o nosso brabo que vai atribuir a ele todo o comando nessa guerra. E o nosso garoto, que não é besta nem nada, ele só aceita isso. Então lá no castelo do Benedict, o pessoal se reuniu e fala que as tropas reais, elas se movimentaram de forma bem rápida e avisa que eles vão alcançar essa área em menos de uma semana. O pessoal fala que eles primeiro vão trancar os portões e depois vão defender o castelo. Assim eles podem esperar pelas chances deles de contra-atacar. Então o maluco fala que o Cresta de Galo, ele
ele manteve firmemente a palavra dele de ficar neutro. Só que agora ele tá apoiando o Dmitri. Então ele pergunta se eles têm alguma chance de vencer. Só que o Benedict, ele fica emburrado e fica pensativo. Esse maluco aqui já tá preocupado, pois a facção dele não pode usar nem metade da força deles. Então pergunta para eles se não é melhor entrar em contato com os outros nobres, pois já que o líder de alguns nobres foi capturado, com certeza o pessoal vai ficar do lado dele. Benedict fala que esse é o bom plano, só que ele pergunta para esse maluco de quanto tempo eles precisam. Um fala que para mudar a cabeça dele e fazer eles unirem força vai demorar mais ou menos 15 dias. Então Benedict fala que esse maluco pode ficar encarregado disso. E nessa reunião, o pessoal fala que embora essa guerra tenha começado de uma forma tão rápida, eles têm força suficiente para aguentar bastante tempo contra a família real. Então o Benedict encoraja eles e fala que eles têm um verdadeiro poder nesse lugar. Então, longe dali, o Nicholas ele acorda e ele está se perguntando como ele continua vivo. Então ele se levanta, vê seus ferimentos e fala que suas lesões não estão muito ruins, é só ele cuspir que já sara. Assim percebe que Roman Dmitri não estava pretendendo matar ele, mas ele se lembra de algo, uma coisa que o nosso brabo falou, e ele disse para o Conde Nicholas não se preocupar com o que vai acontecer depois, e avisou para ele que ele não tem nenhum interesse em trair Cairo. Mas nesse momento ele está meio confuso e fala que ele tem que ver primeiro o que está acontecendo. Só que nesse momento chega um soldado e a chama por ele. O doidão fala que pensou que o Nicholas tinha capotado, mas ele fica bastante feliz em ver que ele está bem. Mas o Nicholas fala para eles deixarem de enrolação e manda ele contar logo o que está acontecendo. O doidão só concorda e já começa a abrir o bocão e fala que as tropas estão prestes a partir e quem está comandando isso é Roman Dmitri. E ele avisa também que eles estão pretendendo atacar a facção aristocrática. Nesse momento, o Nicholas pede só uma coisa, que ele seja levado até onde a cerimônia de guerra está acontecendo, pois a única coisa que ele quer nesse momento é estar presente naquele lugar. Então o pessoal já faz toda uma cerimônia e o nosso brabo só vai nessa direção para comandar suas tropas. E lá em cima está o Nicholas para entregar a ele uma espada cerimonial. E o nosso brabo ele fica bastante surpreso, pois ele não esperava que o Nicholas estivesse nesse lugar, pois ele conquistou duas pessoas importantes. Primeiro o rei de Cairo e agora o de Nicholas. Então nosso brabo ele pega essa espada e fala que agora Cairo tem passado por um momento difícil. Só que hoje eles devem ir em frente e punir os traidores, pois eles vão continuar tendo uma experiência de uma dor inesquecível enquanto eles capotam seus compatriotas. Só que ele fala também que a paz e a estabilidade vão ser novamente encontradas nesse reino. Então ele aponta para frente e fala que ele vai estar constantemente nessa guerra e manda todos confiarem nele e só assim eles vão reivindicar a vitória. E o pessoal só fica gritando o nome do nosso brabo, pois agora é hora da limpeza, galera! Uhul! Então, bem longe dali, o pessoal fala que essa guerra ela vai acabar rápido, pois quanto mais tempo a facção aristocrática tiver, mais chances eles terão. E do lado do nosso brabo tem essas duas catapultas mágicas. E o nosso garoto fala que ao invés de montar acampamento, eles vão ter que se preparar para entrar com tudo, pois eles têm que capotar todo mundo que está naquele castelo. O maluco vendo isso aí percebe que eles usaram catapultas, só que ele dá um sorrisinho e fala que uma magia de defesa bastante forte está sobre esse castelo e avisa que essas armas não irão ser o suficiente para acabar com essa defesa. Mas nesse momento ele se pergunta o que está acontecendo, pois ele vê umas figuras estranhas e de trás dessa catapulta aparecem umas pessoinhas encapuzadas e o doidão pergunta o que eles estão fazendo. Assim os malucos estendem suas mãos e esse doidão já fala que o grupo 1 já está com a sua preparação completa. O outro também diz que o grupo 2 está completo. Então descobrimos aqui o que o nosso brabo queria. Ele financiou a Torre Fênix e agora a única coisa que ele tem que fazer é acabar com a defesa desse lugar. Então nesse momento o Félix aparece e avisa para todo mundo que esse é o momento exato que a Torre Fênix tem para reembolsar o seu Lorde. Então ele grita para seus homens e fala que eles vão mostrar porque a Torre Fênix é a 13ª torre desse continente. Então eles começam a ligar a magia da catapulta e falam que eles vão usar uma magia de amplificação para ultrapassar os limites dessa catapulta. E quando tudo está pronto, eles só atacam. E quando essa pedra mágica bate no escudo, o bichinho ele aguenta os ataques. Só que nesse momento o pessoal entra em desespero. Esse maluco aqui fala que a durabilidade do ciclo mágico número 1 está caindo rapidamente. E que nesse ritmo, isso não vai durar muito tempo. E nesse momento esse maluco percebe que esses magos, eles pertencem a uma torre mágica. E pergunta por que eles estão nessa guerra. Ele olhando para todo mundo, percebe que tem bastante mago. E percebe também que eles são poderosos. E ele fica se perguntando como isso pode acontecer. O pessoal já começa a entrar em desespero e já manda ativar o sistema de defesa de emergência. E todo mundo começa a correr para um cristal. Mas lá no campo de batalha, esse maluco aqui pergunta de onde foi que apareceu tanto mago. Então o Chris revela o segredo e fala que alguns meses atrás a Torre Mágica Fênix ela se estabeleceu no território de Dmitri. O maluco ele fica surpreso, pois uma torre mágica ela era para ser neutra. Então ele pergunta o que foi que aconteceu. E o Chris olha para o lado e fala: eles juraram fidelidade a Dmitri. E avisa para ele que se Dmitri decidiu se tornar espada de Cairo, então é natural também que a Torre Fênix ela ajude nessa guerra. Então o pessoal já começa a preparar o segundo ataque. E
o doidão, vendo isso tudo, fica admirado. Percebe que o território de Mitri, ele já é um reino e também já possui um poder igual a um. Assim ele percebe que a decisão do rei, ela foi certa. Só que ele não sabia disso ainda. E o nosso brabo, nesse momento, só manda fazer churrasquinho de tudo. Depois que o pôr do sol apareceu, a batalha se acalmou e o pessoal deu uma pausa. Cada um levantou o acampamento e tinha uma galera já gritando por socorro. Lá dentro do castelo, o pessoal tá perguntando quanto tempo eles podem aguentar. O pessoal fala que é difícil, mas eles conseguem aguentar por 10 dias. Aí o Benedict, nesse momento, pergunta onde tá o Barão Winston. O maluco fala que as tropas da facção aristocrática, elas foram reunidas e acabaram de chegar. Então, nesse momento, Benedict pergunta qual é a probabilidade do ataque ao território de Mitri não dar certo. O maluco fala que há 100% de certeza que isso vai dar certo, pois o Barão Winston é um comandante excelente, e ele é o orgulho da facção aristocrática. Ele avisa também que vai ser só preciso 3 dias para acabar com o território de Mitri. Nesse momento, o Benedict, ele já fica confiante, e fala que isso é um bom plano. Então ele avisa para todo mundo que vai dar total autoridade para o Barão Winston para comandar as tropas dele. Então ele avisa para falarem para o Winston fazer de tudo para eles conseguirem a vitória. Então lá onde está o Winston, ele tá olhando o mapa da região e tá tomando uma decisão. Esse maluco fala que entrou em contato com a facção aristocrática e avisa que eles podem suportar por apenas 10 dias. O maluco do Winston fala que uma batalha sem sentido não servirá de nada. Ele avisa que vai ter que minimizar as lutas. Assim, ele fala que vai mobilizar suas tropas. Então eles têm que fazer isso de forma rápida. Então ele mostra no mapa que eles têm que passar por esses lugares. Os territórios de Adélia, Rolo e Conrad. Ele diz que esses três não são facção pró-Dimitri. Ele também fala que esses territórios, eles lutaram contra o norte e conseguiram crescer absorvendo suas forças. Fala também que o território Adélia é uma cidade comercial e, portanto, eles gostariam de evitar uma guerra. Assim, eles vão se manter neutro e continuar recebendo apoio do governo central. E ele imagina que os dois ainda têm um pouco de rancor contra os Dimitri. Então ele manda esse lacaio entrar em contato com os três e manda ele falar que se eles permitirem que eles passem, o Barão Benedict vai agradar eles bastante. Então ele entra em contato e depois de 1 hora, os 3 territórios concordaram com a proposta da facção aristocrática. Então eles passam e chegam na região de Dimitri. O maluco aqui pergunta se eles podem confiar nos nobres, pois eles permitiram de uma forma tão fácil. Esse comandante imaginou que isso poderia ser uma armadilha, mas fala que toda a elite da família Dimitri está lá na guerra no território do Benedict. E avisa também que a força restante do Dimitri é apenas ralé. Então ele pergunta para esse maluquinho se ele acha que essa ralé tem a capacidade de derrotar ele, pois ele é a elite da facção aristocrática. Então ele fala para ele olhar para frente e fala que a família Dimitri está em um terreno completamente aberto. E mesmo que se eles tiverem um pouquinho de força, eles ainda vão ser eliminados. O doidão já fica impressionado e pensa que ele é um bom estrategista, só pelo fato dele ter lutado na linha de frente ocidental, uma das linhas de frente mais perigosas. Mas nesse momento, uma tocha aparece e o maluco já fica surpreso, pois olha o tanto de gente. E nesse momento, o capitão Jonathan fala para o Barão Winston que o Marquês Benedict é considerado um traidor e avisa que se ele se render, não vai ser acusado de crime. Então Winston começa a gritar e manda ele parar de falar asneira e fala que o Marquês Benedict não é um traidor e pede para eles deixar fazer uma oferta. E se eles concordarem, o pessoal vai acolher eles graças à bondade do Marquês Benedict. Só que nesse momento ele começa a ligar sua aura e já fala para ele que se ele mostrar hostilidade, ele vai capotar todos aqui e agora. Só que o Jonathan, ele só fica ouvindo essa baboseira. E do lado dele tem um maguinho. E o Jonathan nesse momento fala para o Nox ele prosseguir. O maluco só fala entendido e já sabe o que tem que fazer. Então ele começa a criar sua magia de fogo e já vai soltando um canhão de fogo para cima das inimigas. O pessoal só fica paradão vendo isso. E quando a bola de fogo chega, eles começam a gritar de dor. Assim, o Jonathan manda todos atacarem. Com isso, todos os soldados de Dimitri chegam nas inimigas e capota tudinho de forma bem fácil. Essa inimiga ela fica de boca aberta e fica se perguntando como eles podem ser tão fortes, pois nem na linha de frente ocidental a galera lá era forte assim. Só que ele não pode pensar muito. E olha a cara de merda que ele tá fazendo agora. Pois nesse momento, o Jonathan ele usa a técnica de espada azura e já taca a espadada nesse bicho. E enquanto ele tá levando o ataque, ele fica se perguntando como ele pode perder dessa forma. Então, depois de uma semana de batalha de cerco lá nos Benedict, o muro ele está sofrendo bastante dano e eles estão quase caindo. O Benedict entra em desespero e pergunta o que o Winston está fazendo. Nesse momento chega um carinha e fala que o assessor do Winston ele entra em contato e avisa que todas as tropas que eles mandaram capotaram tudinho. Nesse momento, o Benedict entra em choque. Então ele faz uma reunião com o seu pessoal e já avisa que o Winston perdeu. O maluco aqui já pensa em se render, pois se ele fizer isso, a facção real ela pode diminuir sua pena. O maluco já bate na mesa e
fala que eles não podem se render, pois Roman Dmitri tem a fama de destruir todos que ousaram fazer ele como inimigo, coisa que ele não está errado. Assim, esse doido olha para o Marquês Benedict e faz uma proposta deles se unirem com o Império de Cronos. O Benedict está perguntando o porquê disso, então doidinho ele começa a explicar e fala que a única coisa que eles podem esperar agora do rei é só o capotamento, mas tem outra opção, é eles se unirem e sair desse país. O Benedict entende e já manda entrar em contato com Cronos. Quando eles ligam, esse maluco aqui fala que eles não têm intimidade com o Benedict, pois a pessoa com quem eles estão trabalhando é o Gregório. Então ele pergunta para esse maluco por que eles precisam dele. O Benedict nesse momento fala que o rei ele capturou tanto o pessoal que trabalha com Cronos, tanto o pessoal que trabalha com Valhalla, e avisa que não há nenhum tipo de diferença deles trabalharem agora, pois não importa se for ele ou o Gregório. O maluco ouvindo isso ficou meio interessado e falou para ele contar mais. O Benedict pede nesse momento uma ajuda e manda eles atacarem a linha de frente ocidental de Cairo, só que eles têm que fazer isso em apenas 12 horas. O reino de Cronos aceitou a proposta e 2 das 3 linhas de defesa foram invadidas. Então Benedict liga para o rei e conta a novidade e pergunta se ele gostou do presente. O rei pergunta o que de acha ele está fazendo, pois esse era para ser seu povo. O Benedict fala que ele não deu nenhuma escolha e agora ele está se unindo a Cronos. Então ele pergunta para o rei: você vai proteger seu povo ou vai continuar me atacando? A decisão é sua, meu rei, então pense com cuidado. E nesse momento o Benedict ele desliga. O rei nesse momento ele entra em desespero, pois o cara que uma vez ele chamou de tio, agora eles estão lutando. E ele sabe que se ele parar o ataque contra o Marquês Benedict, a facção aristocrática vai agir de forma ainda mais descarada, agora que ele tem o apoio de Cronos. Então ele chama o Simos. O cara aparece e pergunta o que ele quer, e em pensamento ele fala que não vai deixar que os outros lembrem dele como um rei fraco, e muito menos como um traidor do seu país. Então ele manda entrar em contato com Roman Dmitri imediatamente. Assim ele já vai direto ao assunto e fala para o nosso brabo que o Marquês Benedict ele se uniu ao Império Cronos, e que nesse momento a segunda linha de defesa ela caiu, e fala que a terceira linha de defesa não vai resistir por muito tempo. O rei sabe que é importante acabar com a facção aristocrática, só que ele também tem que proteger a linha de defesa. Então nesse momento nosso garoto fala que se eles não acabarem com a rebelião agora de uma só vez, eles vão voltar e assombrar o reino. O Daniel fala que sabe, mas só que nesse momento o horror que está na linha de frente pode acabar ultrapassando as defesas e entrando no reino. Então nosso bravo fala que no momento que eles determinaram o expurgo, isso já foi decidido e eles têm que arcar com as consequências, pois o alvo dele nesse momento é o Conde Gregory ou Marquês Benedict. Eles não têm mais o que fazer. Então ele pergunta para o rei o que ele acha que vai acontecer se deixar esses caras vivos. O brabo sabe que o rei está dando um passo para trás, mas ele avisa para ele que ele vai ter que sacrificar várias vidas para conseguir dar um passo para frente novamente. No pensamento nosso brabo sabe que se esse rei tivesse nascido em tempo de paz, ele seria um bom rei, só que ele nasceu em um tempo de guerra e ele não tem muito talento para decisões difíceis, pois ele ainda é incapaz de enxergar a realidade. Então nosso brabo fala que a terceira linha de defesa é diferente das outras, tem bem mais tropas reunidas nela e elas podem aguentar por um bom tempo. Ele avisa que as tropas que Cronos reuniu foi de forma apressada, assim eles podem durar alguns dias. Então ele pede para o rei para ele confiar nos comandantes de Cairo, e que se eles conseguirem algum tempo, ele mesmo daqui a 3 dias irá para a região ocidental e vai dar um jeito em Cronos. O Daniel fala que tá tudo bem e fala que vai dar para ele 3 dias, e pede para Roman Dmitri assegurar de acabar com essa rebelião e com todos os traidores. Então as tropas do nosso brabo começaram a se mover, e eles bloquearam a única rota de fuga do barão, e agora eles só estão esperando a defesa cair. Então ele se reúne com seu pessoal e fala que a defesa do castelo agora está em seu limite, e avisa que amanhã eles começarão um ataque, e eles têm que acabar com essa guerra amanhã mesmo. Então nesse momento o Fabius ele se aproxima e pede para eles irem na frente. Em pensamento ele fala que ele sabe que Roman Dmitri ele pune quem deve ser punido e recompensa quem ajuda ele. Então ele avisa para o Prota que ele era da facção aristocrática, só que ele recusou as ordens de se unir. Então ele pede para o Prota apenas uma oportunidade para ele provar sua lealdade. Então nesse momento nosso garoto ele se lembra de alguém e fala que esses dois são parecidos, pois na sua vida passada tinha um demônio louco conhecido pela sua sede de sangue e o demônio do sangue conhecido com seu desejo de ficar mais forte. Só que também tinha um demônio estranho. Ele era meio diferente. Ele era um velhinho e ele trocou de lado 3 vezes. E na última vez ele ficou do lado do nosso brabo, pois ele sabia que iria ser o vencedor. E o nosso brabo nesse momento fala para ele tirar esse sorriso da cara e avisa que se ele for capaz de mostrar sua lealdade, não importa qual é o seu passado, ele vai beneficiá-lo. Então com esse sorrisozinho aqui, ele fala para o Conde Fabius que ele vai estar na linha de frente. E nesse momento, o renegado Conde Fabius jura lealdade e sua vida para o nosso brabo. E no outro dia, o pessoal que está lá dentro está feliz, pois eles souberam que se uniram a Cronos. Só que nesse momento, aparece uma pessoa. E essa pessoa, em pensamento, fala que agora é o melhor momento para ele retribuir a confiança de seu Lorde. E olha o foguinho nos olhos desse maluco. Então nesse momento, ele usa a técnica secreta da Torre Fênix e dela aparece essa pequena magia. Quando o pessoal lá em cima percebe que as coisas estão esquentando, o maluco já fica surpreso. Calor da desgraça! E o pessoal em volta pergunta o que está acontecendo.
Só que nesse momento é tarde demais, e o Félix já usa sua magia, chuva de fogo. Esse maluco aqui manda todo mundo fugir, mas já é tarde demais. Eles conseguiram levantar o escudo, mas o escudo já está caindo, e quando ele é destruído, o muro cai, e o Félix fica felizão. Olha o sorriso desse garoto. E vendo que os muros caíram, o Conde Fábio manda todo mundo atacar, e ele já leva seus soldados. Tá com pau, doido! O pessoal tenta defender o muro. Eita porra! O Conde Fábio dá um salto para evitar o ataque e já cai em cima desse maluco, dando uma peixeirada nele. E quanto mais o pessoal vai se aproximando, o Conde Fábio só vai capotando tudinho. E nesse momento, esse maluco decidiu arriscar sua vida só para mostrar sua lealdade. E quando ele termina tudo, o maluco cai no chão e fala que ele cumpriu seu papel. E que nesse momento, o resto fica com o nosso brabo. E olha o nosso garoto já ligando a sua aura. E o pessoal já começa a gritar, mandando parar Roman Dimitri. Mas outras pessoas, em vez de gritar para parar, só fica falando que o demônio de Cairo apareceu. E já manda fazer o que for preciso para matar ele. Só que o nosso garoto dá um sorrisão, pois ele gostou da palavra demônio de Cairo. E lá em cima, o maluco tá com essa cara de paspalho, pois ele se cagou todinho na calça com o que acabou de ver. Pois o nosso garoto, ele está fazendo arrastando o pessoal. E nesse momento, esse carinha entra em contato com o Benedict e fala que eles estão tendo um pequeno problema. Avisa que o círculo mágico de defesa não tá mais funcionando. E as tropas da família Dimitri, elas já ultrapassaram os muros. Só que nesse momento, Roma Dimitri, ele tá fazendo um pequeno massacre. Assim, todo mundo ouvindo isso já entra em pânico, pois o carinha já tá mandando eles fugirem rápido. Só que antes de ele terminar, ele é pego. Mas nesse momento, o nosso garoto pergunta para eles se eles conseguem ouvi-lo. Então nosso menino dá um pequeno recado e fala que jura para todos que eles nunca mais terão uma chance de retornar. E que agora, a única coisa que resta para eles é um fim amargo. E mesmo que se eles ajoelharem, se curvarem e lamentarem, ele mesmo vai se segurar a punir todos eles. E vai fazer isso até a sua terceira geração. E nesse momento, o Benedict, ele entra em choque. Mas o nosso garoto fala para eles esperarem exatamente onde eles estão, pois já já eles vão se encontrar.